Muita gente se pergunta sobre a aprovação de Bolsonaro, né? Eu queria tratar especificamente disso nesse vídeo, né? Muita gente vê lá, olha, tem uma pesquisa de opinião nacional e 25% do eleitorado, um quarto, avalia Bolsonaro ótimo e bom. E as pessoas que ficam perplexas com essa avaliação ótimo e bom dizem, olha, nunca o país esteve tão mal, a quantidade de mortes, todo o noticiário mostrando que é o país que tem, não é ainda, mas caminha para ser, né, o país que tem a maior quantidade de mortos per capita, né, a taxa, né, vem subindo, o Brasil vem piorando, o governo não tem políticas públicas, a economia está numa situação muito ruim. Então as pessoas não compreendem, né? Existe um grupo muito grande que não compreende essa avaliação ótimo e bom de Bolsonaro. E eu queria refletir com você os fundamentos disso aí. Primeiro, né, importante sobre essa não compreensão. Nós vivemos em bolhas, é normal que a gente vive em bolhas. Inclusive, eu vejo muita crítica aí que a internet tornou o mundo mais cheio de bolhas. Eu tenho minhas dúvidas, né? É necessário ver os estudos sobre isso. Imagina quando, antes da urbanização, como as pessoas viviam, né? As pessoas viviam no interior, em comunidades rurais. Né? Cada comunidade rural era uma bolha em si, quer dizer, a pessoa não se transportava dali, não tinha recursos, ela vivia no meio ali de parentes, amigos, pessoas, muitas vezes vivia a vida inteira ali naquela situação, com a mobilidade mínima. Depois que houve esse imenso processo de urbanização, todo mundo passou a ter uma convivência mais ampla, né? O local de trabalho, às vezes, não muito próximo do local de moradia, uma convivência com vizinhos, com parentes no local de moradia, porém com pessoas diferentes no local de trabalho. Então a bolha diminuiu. A internet fez com que a bolha, desse ponto de vista, diminuísse ainda mais, ainda que a gente busque, isso é normal, né? Isso mesmo com a mídia impressa era assim, você busca ler coisas que estão mais ou menos ali dentro, né? A maioria das pessoas faz isso, coisas que não questionem seus valores, né? Então, nós vivemos numa bolha, né? Ainda que essa bolha, repito, possa ter diminuído. E nós temos uma dificuldade de compreender a outra bolha, né? Da mesma maneira que que muita gente que avalia muito negativamente Bolsonaro não consegue entender, é um absurdo, né? Isso vem nas palavras, é um absurdo, é incompreensível, como tem 25% de pessoas que avaliam Bolsonaro ótimo e bom, esses 25% que avaliam ótimo e bom também não entendem por que tem tanta gente que avalia Bolsonaro ruim e péssimo. Tá? Ou porque o avalia ruim e péssimo desde o início do seu mandato. Então esse é o outro lado, são duas bolhas, né, extremadas. Né? Só tem uma maneira, você ir lá saber as razões que levam aquela pessoa a considerar o governo Bolsonaro ótimo e bom. E aí você tem que entender os valores dessas pessoas. Quem avalia Bolsonaro como ótimo e bom, não a totalidade, mas na sua maioria, são pessoas que têm uma visão de mundo liberal na economia. Né? Em que sentido eu quero dizer isso? É um liberal raiz, né? Não precisa ser um liberal doutrinário. Imagine o dono de um pequeno negócio, tá? Que tem uma vida muito mais confortável do que a média da população brasileira, né? Tem um automóvel do negócio, um automóvel para ele, eventualmente alguém da família, não agora, mas viajava ao exterior, pode se deslocar, pode passar férias no Brasil, em algum lugar, pegar um avião, ficar num hotel. Então imagine esse perfil de pessoa. Essa pessoa, ela não acha que precise meio que de governo na economia. Ela não pensa isso. Ela tem um plano de saúde privado, ela diz, não estou nem aí para o governo. Né? E aí, nesse aspecto, ela não está preocupada com o governo Bolsonaro. Você vai argumentar com ela, as políticas públicas do governo Bolsonaro são horríveis, não há política pública de educação, veja na saúde o que está acontecendo com a pandemia. Ela diz, não, eu não estou nem aí para isso. São os valores dessa pessoa. Né?
E aí essa pessoa vê Bolsonaro como um símbolo, né? O que ele simboliza algo, né? E para essa pessoa ele simboliza uma certa visão de mundo, de hierarquia, né? Por isso que Bolsonaro valoriza muito Forças Armadas. Forças Armadas, elas funcionam na base da hierarquia, existe alguém que manda, alguém que obedece. Hierarquia versus o quê? Versus subversão da hierarquia, né? Então tem hierarquia familiar, pais mandam, filhos obedecem, e a subversão é o filho falar de igual para igual com os pais. Quantas famílias no Brasil os filhos tratam os pais por senhor, senhora? Isso é um sinal de hierarquia, um sinal de deferência, um sinal de respeito. E quantas famílias, e aí é diferente, é uma outra visão, os filhos tratam os pais por você, pelo nome, né? Não existe essa. Mas Bolsonaro representa isso, esse símbolo da necessidade de uma hierarquia clara e bem constituída, né? Versus a subversão da hierarquia, né? Ele representa isso, representa esta visão, a visão mais conservadora. Então esses 25% que avaliam Bolsonaro ótimo e bom estão dizendo, olha, eu me viro, eu quero um governo que não atrapalhe minha vida, eu quero um governo que preserve os valores tradicionais. Bolsonaro, ele dá indícios que faz isso. Essa pessoa não tem um nível de informação política. Aliás, o eleitorado mediano não tem um nível de informação política que você que acompanha meus vídeos tem, que eu que acompanho a política para poder fazer esses vídeos tenho, né? Então ele não sabe detalhe da política pública, ele não sabe, olha, o Ministério da Educação não está fazendo nada, o Ministério da Saúde faz muito pouco e nós estamos no meio de uma pandemia. Essa pessoa não tem essas informações. A grande maioria do eleitorado não tem essas informações, né? E aí, como a pessoa olha a mortandade, né, estúpida, a mortalidade estúpida causada pela Covid, ela vai dizer, olha, esse vírus é muito agressivo. É uma visão provinciana mesmo, né? Eu conheço, né? A gente conhece gente que morreu, olha, foi descuido nosso, foi descuido do meu parente que faleceu, ele não podia ter ido ali, ele estava avisado, o vírus é muito forte, nós menosprezamos, ele não liga isso com a ação do governo. Tá? É uma visão de mundo. Existem pessoas que são assim, eu estou explicando algo que acontece. Acontece por conta desta visão de mundo, né? Então essa é uma explicação do porquê dos 25% de ótimo e bom. E esses 25% de ótimo e bom, vamos supor 20 que sejam, né? Se fossem 20, né? Eles rejeitam o PT. Eles rejeitam a esquerda de um modo geral. Por quê? Porque a esquerda subverte, porque a esquerda quer mudar coisas que não deveriam mudar, a esquerda, né, teve agora esse debate, está tendo esse debate na Câmara, né, de utilização do cannabis, né, da maconha para fins medicinais. Aí essa pessoa vê isso e diz, olha, tá vendo? Isso é só a porta de entrada para legalizar a maconha para todo uso. Isso nós somos contra. O mundo ele está perdendo seus valores justamente por conta disso. Isso é um sintoma da perda de valores. Então ele rejeita. E aí, se ele rejeita quem defende isto, ele vai atrás de quem se opõe a quem defende isso. O Bolsonaro se opõe. Tá? Então é só para entender, eu estou tentando que você entenda a opinião pública. Como a minha especialidade é opinião pública, eu tenho que permanentemente fazer o esforço de entender as diversas visões de mundo, né? O mundo sempre foi plural. Você nunca vai ter um mundo que pense de uma maneira só sobre a política. Ele sempre haverá divergência no mundo. Essa divergência entre conservadores, entre aqueles que querem a manutenção das regras tais como elas são, que são contra a subversão dessas regras, e os símbolos com relação a isso são importantes na política, os símbolos são muito importantes, e as pessoas que não que aceitam a subversão, que dizem é bom que tenha a subversão para que as regras, com o passar do tempo, venham a ser modificadas, porque não dá para congelar o mundo sempre com as mesmas regras para sempre. Então, são visões de mundo diferentes, né? E esse que quer a subversão das regras imagina muitas vezes mais igualdade,
junto com isso, a assistência aos mais pobres. Os outros vão dizer, olha, eu prefiro assegurar essas regras que mantêm a sociedade unida e funcionando bem, mesmo que em alguns momentos eu tenha que olhar menos para os mais fracos e os mais pobres. Eu sei que Bolsonaro radicaliza isto. Bolsonaro, quando a gente olha com a lupa, você pode dizer, ele não está nem aí para os mais pobres, mas essas pessoas que avaliam 25% de ótimo e bom vão dizer que quem não está nem aí para os mais pobres é o PT. Né, que foi durante o governo do PT, foi durante o governo Dilma que o desemprego explodiu. É só para que você entenda o outro lado. Tá? Esse meu vídeo é para que você entenda a avaliação positiva de Bolsonaro, a aprovação de Bolsonaro. Um abraço, inscreva-se no canal, comente o vídeo, curta os vídeos, traga mais gente para esse canal de análise política.